aprendemos aqui que a tristeza que o Senhor permite não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz o quê? A salvação. Já a tristeza da incredulidade, a tristeza carnal, a tristeza do mundo traz a morte. Busquemos em Cristo Jesus a obediência, o arrependimento, porque o arrependimento traz purificação, o arrependimento a festa no céu, quando uma alma se arrepende. Então, quando nós abandonamos o pecado, nós estamos automaticamente demonstrando interesse de estar mais próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais luz podemos receber. Receberemos certamente. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Aqui leremos: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A outra versão: Queridos amigos, tendo promessas tão grandes como estas, afastemo-nos de tudo o que contamina o corpo, ou a carne, e o espírito, e nos purifiquemos, vivendo no temor de Deus, dedicando-nos somente a Ele. A vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera de amor e adoração entre sua maior criação, o ser humano, e o seu Criador. Para que essa comunhão ocorra, é necessário que o homem se separe de toda imundícia contaminadora. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximos de Deus desejamos estar. 1 Tessalonicenses 4:7, 1 João 3:3. Continuando: Consolo em meio às aflições. Versículo 2: Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para que de alguma forma vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Versículo 4: A minha confiança em vós é grande, e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Na outra versão: Eu lhes peço que abram seus corações novamente para nós, pois nenhum de vocês sofreu de nós qualquer injustiça, nenhum só dentre vocês foi desencaminhado. Não enganamos a ninguém e não nos aproveitamos de ninguém. Versículo 3: Não estou dizendo isso para repreendê-los ou censurá-los, pois, como eu já disse antes, vocês estão para sempre em nosso coração. Estejamos juntos, tanto para morrer como para viver. Versículo 4: Eu tenho em vocês a maior confiança e me orgulho grandemente de vocês. Vocês me têm encorajado muitíssimo, minha alegria transborda, apesar de todo o meu sofrimento. O apóstolo Paulo havia sido acusado por falsos cristãos, foi acusado de ser injusto, destrutivo, foi acusado de ser ranzinza e fraudulento. Esses erros que eles próprios praticavam, os próprios cristãos, falsos cristãos, os erros que eles mesmos praticavam, foi os erros que eles acusaram em Paulo. A demorada digressão que começou em 2,14 termina aqui, com uma exclamação de satisfação. As notícias que Paulo havia aguardado com tanta ansiedade da igreja de Corinto se revelaram boas e tranquilizadoras, proporcionando grande alegria à alma do apóstolo. Continuando aqui, versículo 5: É Deus quem consola o abatido. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente, lutas, internamente, temores. Versículo 6:
Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo retoma a narrativa que iniciara em 2, 12 e 13, quando compartilhava com sua esperança de se encontrar com Tito em Troade. Fora frustrado e, como ansioso de obter notícias e mais depressa voltar aos Coríntios, rumou para a Macedônia. Agora, contudo, explica que ao chegar na Macedônia, encontrou-se com seu amado amigo Tito, o qual lhe trouxe boas notícias da igreja em Corinto, acrescentando que ele próprio havia sido muito bem recebido pela igreja, o que muito alegrou o coração de Paulo. Versículo 7. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação de Tito, recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Na outra versão, quando nós chegamos à Macedônia, nem pudemos descansar. Por fora havia aborrecimentos por toda parte ao nosso redor, e dentro de nós os nossos corações se encheram de temor. Foi então que Deus, aquele que anima os filhos, revigorou-nos com a chegada de Tito. Não só a sua presença foi uma alegria, mas também as notícias que ele nos trouxe a respeito da esplêndida temporada que passou com vocês. Quando ele me contou como vocês estavam ansiosos por minha visita e como estavam tristes pelo que tinha sucedido, assim como da lealdade e caloroso afeto que vocês têm para comigo, exultei de alegria. Versículo 8. Portanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Versículo 9. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito das tristezas vos levou ao arrependimento. Aleluia. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Na outra versão, não estou arrependido por ter-lhes enviado aquela carta, ainda que estivesse muito triste durante algum tempo, percebendo como ela seria dolorosa para vocês. Entretanto, ela só os entristeceu por um curto momento. Agora, alegro-me por tê-la remetido, não porque ela os entristeceu, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Olha interessante que versículo 9. Mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Na outra versão, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza que, conforme o Senhor, não produz remorso, não produz ficar mordendo, ficar se atormentando de novo, mas sim uma qualidade de arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento que conduz à salvação. A pessoa se arrepende com sinceridade, ela abandona o erro. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. A palavra original grega metanoia significa arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude, mudança do caminho. Uma decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa. Lucas 13, 3, 5. A tristeza, conforme o Senhor, refere-se ao sincero e profundo sentimento, conclusão de se ter pecado contra a vontade explícita de Deus e por isso estar condenado à separação eterna de Deus, ou seja, a morte. Seguida de arrependimento, confissão e mudança, possibilita a salvação. Mateus 11, 28. Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão, é
É um tipo de frustração egoísta, motivada pelas consequências dolorosas das atitudes pecaminonas, das atitudes do pecado praticado, a prática do pecado, e não por um arrependimento teocêntrico, não por um arrependimento sincero, um arrependimento que o volta para Deus. Muito sério isso. Versículo 10. Porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Muito sério isso. Vamos ler aqui. Porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, e produz o que? A morte, a perdição eterna, a vergonha eterna, a condenação. Versículo 11. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós, que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida em todos os aspectos. Provaste ser inocentes nessa questão. Na outra versão, vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Escrevi-lhes daquela maneira para que o Senhor pudesse revelar quanto vocês na realidade nos consideram, e não por causa de quem ofendeu, mas por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi essa carta para tornar claro a vocês que Deus sabe da dedicação de vocês para conosco. Na outra versão, por todas essas manifestações de afeto fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegremos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeste de todos vós. Versículo 14. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós, mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. Versículo 15. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor. Versículo 16. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Na outra versão, vou ler aqui. Versículo 10. Porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento, não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Versículo 11. Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Outra versão. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Constrangimento significa apertar, significa unir forçadamente, ligar, constranger. Continuando, vejam só quanto bem lhes fez esse constrangimento, essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Aqui nós percebemos que quando nós somos afligidos e acontece o que o apóstolo Paulo está falando aqui,
aquele constrangimento, aquela tristeza vem para que venha produzir fruto do arrependimento. A gente venha e nos examinarmos e abandonar, fazer força para abandonar os nossos erros, abandonar os nossos pecados. Versículo: vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. A gente faz de tudo para corrigir a situação, não pecar. Versículo 12: escrevi-lhes daquela maneira para que o Senhor pudesse revelar quanto vocês na realidade nos consideram, e não por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi essa carta para tornar claro a vocês que Deus sabe da dedicação de vocês para conosco. Versículo 13: além do estímulo que vocês nos deram com o seu afeto, nós ficamos ainda mais alegres vendo o contentamento de Tito, porque vocês lhe deram uma acolhida tão boa e o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Veja só que quando foi reconhecido como um estímulo o afeto que foi dado, e ficou mais alegre e deu contentamento de Tito, porque vocês deram uma acolhida boa, uma boa acolhida. Então o acolhimento trouxe um refrigério de todos vocês, um espírito, refrigério no espírito e um contentamento. Entendeu? Isso é quando nós amamos o próximo e dentro das condições corretas nós o acolhemos, amamos a pessoa com sinceridade. Versículo 14: eu disse a ele como ia ser e contei-lhe antes que ele fosse do meu orgulho por vocês, e vocês não me desapontaram. Eu sempre lhes disse a verdade e agora ficou provado que eu me orgulhei diante de Tito com razão. A sua estima por vocês fica maior ainda quando lembra da maneira pela qual vocês o escutaram de tão bom grado, recebendo-o com tanto temor e tremor. Versículo 16: com isso me deixa feliz em poder ter plena confiança em vocês. Nós lemos então 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 16, falando do consolo em meio às aflições. Também é Deus quem consola o abatido. Também aprendemos aqui que a tristeza que o Senhor permite não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz o quê? A salvação. Já a tristeza da incredulidade, a tristeza carnal, a tristeza do mundo traz a morte. Busquemos em Cristo Jesus a obediência, o arrependimento, porque o arrependimento traz purificação, o arrependimento a festa no céu, quando uma alma se arrepende. Então, quando nós abandonamos o pecado, nós estamos automaticamente demonstrando interesse de estar mais próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais luz podemos receberemos certamente. Todas as dúvidas, nós assassinamos a dúvida pela palavra de Deus. Por isso devemos meditar, estudar a palavra e aplicar em nossa vida.